Ao abrir o Métrica Topoplan, a primeira tela que vocês vão ver é a tela de Bem-vindos. Tem como você criar uma nova planilha, abrir uma planilha existente. Já, se tiver na listagem, tem como reabrir, restaurar arquivos de backup que ele salva, importar coordenadas em formato ASCII, que seria TXT, CSV, tanto de coordenadas UTM, latitude e longitude, coordenadas locais ou arbitrárias. Também tem como descarregar os dados do seu equipamento, da sua estação total, do seu GPS de navegação. Todas essas opções vocês podem ver aqui também no início rápido. Além disso, se eu clico em Nova, ele vai abrir aqui o ambiente do Métrica Topoplan. E aqui em Projeto, vocês conseguem também trabalhar com aquelas opções que estão em Bem-vindos, aqui na aba Início. E aqui também tem as ferramentas de acesso rápido. Além disso, de criar nova, abrir, salvar, restaurar backups, nós também temos a configuração aqui na aba Início, que seria as preferências. O que seria preferências? Que em preferências nós temos como configurar as casas decimais de distância, qual que eu vou informar para o software, qual que ele vai calcular e também que vai ser gerada os relatórios. Então, é muito importante que vocês configurem as casas decimais de distância, das coordenadas geográficas, das coordenadas cartesianas, que seria topográfica, local, as coordenadas arbitrárias, coordenadas UTM. Aqui também tem a configuração da área. E você pode habilitar para repetir essas configurações para os resultados. Para a hora que for gerar essas informações no relatório, exportar esses dados para o ambiente CAD no Métrica Topo, ele tenha essas configurações já personalizadas. Aqui também na aba Cores, tem como vocês personalizarem as cores de acordo com os códigos. Então, ré, vante, poligonal auxiliar, coordenadas, tudo tem como você personalizar as cores, além do ângulo horizontal, ângulo vertical e também dos resultados. Como você pode fazer isso? Dando um duplo clique, editar as cores. Além disso, uma das principais ferramentas para você configurar é a edição. O que seria edição? É a forma que você vai fazer no campo o levantamento e vai descarregar os dados aqui no Métrica Topoplan e ele compreende as informações de ré, vante, poligonal auxiliar, coordenadas e ele já coloca os códigos automáticos. Como a gente faz isso? Então, vamos supor que no seu equipamento, quando você vai fazer o levantamento, você coloca as estações como E1, E2, E3, E4. Aqui, você vai personalizar a estação principal como E. Então, ele já vai entender que tudo que tem E, alguma coisa, E1, E2, E3, é uma estação principal. Aqui, amarração são os detalhes, que são córrego, cerca, estrada e assim por diante. Que em amarração, qual numeração que eu vou colocar? Vamos supor 1, 2, 3, 4. Então, aqui já está personalizado. 1. Auxiliar. Então, vamos supor que o meu levantamento tem uma poligonal auxiliar. Na hora que eu fiz o levantamento, lá em campo, eu coloquei ao X1, ao X2, 3, assim sucessivamente. Ele já vai interpretar aqui se eu colocar essa informação no nome. A mesma coisa aqui, coordenada. Vamos supor que eu fiz o levantamento por coordenadas. Eu coloquei 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou colocar 1. A mesma coisa aqui em descrição. Então, lá no equipamento, quando eu fui fazer o levantamento, eu coloquei na estação E1, E2, E3 e na descrição, vamos supor que eu coloquei V, VT, estação, EST. Então, eu já coloco aqui na descrição. A mesma coisa aqui, ó, amarração, estação auxiliar, coordenadas. Aqui também tem como vocês configurarem para repetir a última altura do instrumento, do prisma,
que seria isso? No momento que você está fazendo o levantamento de campo, você já configura no início as informações de altura do instrumento e altura do prisma. Então, ele sempre vai repetir a última. Então, ele já vai entender aonde muda e ele vai colocar para as demais. Também nós temos a opção negativos. Negativos, pessoal, é para quando vocês estão trabalhando com levantamentos submersos, subterrâneos, onde a altura do instrumento e a altura do prisma são negativas. Então, somente nesses casos que vocês vão ativar essa informação, para ele já calcular corretamente o desnível, a cota do levantamento. Aqui também nós temos o autopreenchimento para estação, ré, vante e para os fios estadimétricos, no caso de levantamento com taquiometria. Então, aqui no nosso caso, a gente vai deixar configurado dessa forma, e vocês vão ver que ele já vai vir configurado ré e vante nas próximas aulas. Além de edição, nós temos também como configurar o salvamento. Vocês lembram no início que eu falei que no Métrica TopoPlan ele salva automático, ele tem backups de segurança? Então, aqui que vocês configuram esses backups. Aqui ele tem uma cópia de backup. Toda vez que você clica no salvar, então cliquei no salvar, ele atualiza o arquivo PTK. Então, esse arquivo ele é atualizado toda vez que você clica no salvar. E ele também está configurado aqui para preservar os 5 últimos cliques que você deu no salvar, e ele vai fazer um arquivo zip com essas informações. Então, você pode restaurar a qualquer momento esse backup de segurança. Além disso, de ele criar o arquivo PTK e também o zip, ele salva uma cópia de segurança na pasta do Métrica Topo em temporário. Se vocês abrirem lá C, arquivos de programas, Métrica Topo, tem uma pasta chamada temporário. E lá ele salva uma cópia a cada tantos minutos. E vocês podem personalizar essa configuração. E aqui, em geral, configura se você quer que sempre habilite, quando você abre o Métrica TopoPlan, a tela de bem-vindos. Se você não deseja que apareça aquela tela, é só desabilitar essa opção. E se por um acaso, vou querer restaurar as configurações padrão do sistema, nós temos a opção aqui, restaurar. Por que eu falo isso? No momento que eu clicar no OK, essas informações vão ficar salvas para todas as planilhas daqui por diante. Só se eu formatar o computador, desinstalar o programa, que eu tenho que configurar novamente. Então, se por acaso você quiser restaurar e voltar para a configuração original do sistema, é só clicar nessa opção. No nosso caso, nós queremos salvar de acordo com as mudanças feitas. Então, é só clicar no OK. Então, no próximo trabalho, eu não preciso fazer isso, porque essas informações ficam salvas sempre. Aqui também na aba Início, nós temos a ferramenta de elipsoides. Aqui em elipsoides, você tem como inserir novos, editar e também apagar alguma informação desnecessária. Mas os que estão aqui configurados estão de acordo com o padrão do IBGE, que não precisa fazer nenhuma alteração. Mas se vocês desejarem, vocês podem personalizar ou adicionar novos. Depois que adiciona, é só clicar no OK, ele salva essas informações. Além das configurações de preferências, elipsoides, vocês viram aqui que tem como salvar, abrir a qualquer momento as suas planilhas. Aqui na opção de exibição, tem como vocês configurarem as barras de ferramentas. Vocês podem habilitar, desabilitar, habilitar, desabilitar a definição, janelas. Aqui em editar, vocês têm as opções de desfazer, refazer, copiar, colar, que essas células vocês podem configurar, copiar, colar, editar, digitar as informações, inserir linha. Aqui tem como inserir, excluir linha, localizar alguma informação, localizar texto. Nós também temos a ferramenta de substituir texto
localizar e substituir texto, localizar um próximo texto. Também nós temos a opção de alterar a descrição de acordo com abreviaturas. Então, vamos supor que no levantamento de campo, você colocou lá 1, 2, 3, 4 nas codificações. Então, vamos supor que 1 representa cerca, 2 representa estrada. Todos os pontos que você pegou de estrada na hora de fazer o levantamento, você colocou na descrição 2. Então, se eu coloco 2 aqui e coloco estrada, no momento de aplicar, o que ele faz? Ele já altera a coluna de descrição de acordo com o código. E você pode criar todos os códigos aqui e depois aqui, na hora de fazer o cálculo do levantamento, você altera a descrição para ficar mais fácil de desenhar todos os dados lá no ambiente CAD. Então, essa ferramenta autodescrição é para essa finalidade. Aqui na aba planilha, tem como você também configurar as abas da sua planilha. Então, no decorrer das aulas, vocês vão ver que nós vamos trabalhar com levantamentos com coordenadas, ângulos e distâncias, e vocês vão ver que tem como criar várias abas na mesma planilha, no mesmo arquivo, e configurar tudo de acordo com o que vocês desejam. E aqui na aba Meu Topo, tem como vocês verificarem tutoriais, videoaulas de todas as ferramentas. Então vamos lá. Aqui vocês podem tanto descarregar os dados, como vocês vão ver na ferramenta de coletores, e também tem como vocês digitar todas essas informações. Para digitar as informações aqui no Métrica Topo Plan, vocês têm como configurar as informações dos ângulos, tanto o ângulo horizontal, vertical, azimuth. Vocês têm que digitar dessa forma aqui no ambiente do Métrica Topo Plan. Então, vamos supor que é 105 graus, 33 minutos, 25 segundos. Vocês vão digitar 105.3325. Se tiver mais casas aqui no ângulo, é só vocês continuarem a digitação. A distância é normal, então vocês vão digitar a distância normalmente. Que vocês viram que tem como digitar, ou for necessário, alterar alguma informação descarregada do equipamento, que vocês têm como inserir digitando todas as informações. Além disso, vocês podem configurar também as informações de códigos. Então, vamos supor aqui código. Nós temos o VT, que são as estações, o RE, I, que são as irradiações, PA, poligonal auxiliar. Então, vamos supor que da poligonal principal eu saio com uma secundária. Então, é uma poligonal auxiliar. E também CO coordenada. Aqui vocês têm como tanto digitar e também aqui em código configurar a informação desejada. E aqui configurar todo o seu levantamento, conforme código, aqui as informações de códigos, ré, estação, ponto visado, ângulo horizontal, distância, ângulo vertical, altura do prisma e altura do instrumento. Então, vamos supor que eu vou digitar alguma informação aqui. Então, vocês estão vendo aqui, código, cliquei, ele já abre o campo para você configurar. Então, vamos supor que é uma ré. Então, clico em ré, clico fora, e aqui você pode digitar as informações de acordo com a leitura do seu levantamento. Então, aqui a estação, ponto visado, vocês podem digitar a descrição do levantamento. Aqui, o ângulo horizontal, vamos supor que é 0 graus, 10 minutos, 23 segundos. Então, é dessa forma que você vai digitar as informações. Distância, 150, vamos por ponto 56. Ângulo vertical é a mesma digitação do ângulo horizontal. Então, vamos supor que é 90 graus, 45 minutos, 36 segundos. Altura do instrumento, altura do prisma, e assim você vai digitando todas as informações. Além de digitar o ângulo horizontal, a distância e o ângulo vertical, vocês podem editar essas informações selecionando a célula
e clicando com o botão direito do mouse. Por quê? Esse ângulo pode ser um azimuth, um ângulo horário, um ângulo horário invertido, no caso de reiteração, e também pode ser uma deflexão. Então, vocês têm essas opções selecionando a informação e clicando com o botão direito do mouse. A distância, vocês podem digitar a informação e depois, selecionando e clicando com o botão direito do mouse, vocês podem definir se ela é reduzida ou inclinada. Então, vocês têm essas duas opções. O ângulo vertical, ele pode ser zenital, nadiral ou também horizonte. Vocês estão vendo que, além de digitar todas as informações, vocês podem configurar de acordo com o seu levantamento. Então, depois de digitar as informações, vocês podem configurar, personalizar toda a sua planilha do Métrica Topo Plan. Então, nas próximas aulas, vocês verão a parte de como manipular os dados do levantamento. Até lá!